Olá, estou aqui para apresentar uma pesquisa de doutorado que se encontra em andamento, cujo tema é Situações de Trabalho e Ensino de Ciências, Sentidos e Motivos Atribuídos pelos Estudantes da Educação Superior Tecnológica. A linha de pesquisa é Ensino e Aprendizagem. Eu sou o Fábio, meu orientador é o professor Marcelo Zanotello, somos da Universidade Federal do ABC, campus Santo André. Então, trazendo aqui a problemática, temos aí como foco da pesquisa o estudante do ensino tecnológico, onde ele se encontra em dois contextos. Então, é o estudante que trabalha numa área de atuação, onde ele se depara com as situações da sua prática. Nessas situações da sua prática, ele usa alguns instrumentos de trabalho. Esses instrumentos acabam condicionando o estudante a resolver problemas de forma operacional, inclusive com o uso de tecnologias. E de um outro lado, nós temos lá o ensino tecnológico, né, no contexto da faculdade, onde ele se depara com um professor acadêmico cuja teoria da matemática e da física acontece de forma mais aprofundada e que muitas vezes não faz sentido para ele porque esse professor acadêmico tem dificuldade em associar essa teoria à sua prática e à sua realidade. Então essa, de forma bem resumida, essa seria a nossa problemática da pesquisa. E aí, a partir da problemática, traçamos os objetivos. Então, quais sentidos e motivos esse estudante ele atribui para essa realidade dele, né, dessas situações de trabalho. Depois, um outro aspecto, quais sentidos e motivos ele atribui para a sua situação de contradição dentro da faculdade. E o terceiro aspecto seria em relação à conscientização sobre esse ensino de matemática e de física. Aqui temos nosso referencial teórico, então eu trago aqui quatro, né, principais, o Karl Marx, que trabalha essa questão política e essa questão que a máquina passou a ser um concorrente do ser humano. O Leontiev, em relação à psicologia da aprendizagem, onde ele faz um estudo em relação ao trabalho, ao ser humano e ao seu instrumento, o desenvolvimento desse psiquismo. O Vygotsky, em relação mais ao método, né, a gente estudar o fenômeno em movimento, e o Michel Pichet, em relação à análise do discurso. Então, a gente pretende fazer algumas análises dos discursos desses estudantes. A nossa metodologia em relação ao procedimento se enquadrou a um estudo de caso, porque vai trabalhar com estudantes da educação tecnológica da área de refrigeração e climatização. Os locais que a gente pretende desenvolver são ambientes virtuais e presenciais. Pretendemos fazer aí algumas entrevistas com esses estudantes e desenvolver algumas situações desencadeadoras de aprendizagem, onde envolve aí a produção escrita. E aí a gente traz um exemplo aqui de como seria essa produção, essa situação desencadeadora de aprendizagem. Num primeiro momento, a gente pensa em desenvolver, trabalhar os estudantes com seus próprios instrumentos, com as ações condicionadas. No segundo momento, trazer algumas questões com que ele não consiga utilizar esse instrumento, então seria uma fase da contradição. E num terceiro momento, a fase de ressignificação, onde a gente traria os conceitos da física e da matemática para que ele consiga criar um instrumento. E aí tentar modificar ou ressignificar esses sentidos e motivos que ele tem em relação aos instrumentos. Como consideração final, a gente tem aí a possibilidade desse estudo em repensar os métodos de ensino na área da educação tecnológica, superar esse ensino por competências, repensar talvez a formação do professor, também aí tentar aproximar, né, a teoria da prática para esse estudante. Essas são as nossas referências.